Biografia de George Miller, capítulo 7. Um campo missionário bem aqui. Bristol, exclamou Mary Miller. O que faz você achar que devemos mudar para Bristol? Não podemos ficar onde estamos pelo menos até o bebê nascer? Ela secava as lágrimas dos olhos enquanto falava. George colocou o braço em volta de sua mulher. Mary, falou com gentileza. Eu disse a você, e eu disse a toda a congregação que ficaria aqui só enquanto Deus me chamasse. Mas, George, Mary o interrompeu. Como você pode ter tanta certeza? George ficou em silêncio por um longo momento. Era difícil explicar, mas quanto mais ele orava sobre isso, mais sabia que Deus o estava chamando para o norte, para Bristol. Henry Craig já estava morando lá e escrevera a George, estimulando-o a lhe fazer uma visita. Em abril de 1832, George aceitou a oferta. Bristol era uma cidade portuária movimentada, a segunda no número de navios atendidos. A primeira era Liverpool. Como qualquer outra cidade inglesa no início do século XIX, era esfumaçada e suja. Os mendigos ficavam nas esquinas das ruas e as crianças pequenas corriam entre as multidões, sem dúvida procurando uma bolsa ou um bolso para roubar. No entanto, mesmo com todo o crime e a pobreza, ou melhor, por causa disso, George sentiu que Bristol era a cidade em que ele podia trabalhar, uma cidade que precisava de muita ajuda. George e Henry Craig realizaram 10 dias de reuniões nas capelas de Deão e Pitay, na cidade. Cada noite era mais movimentada que a anterior, até que, em 29 de abril, a capela de Deão ficou lotada. As pessoas se sentavam na escada. Outras se juntavam ao lado das janelas abertas e ainda mais pessoas abarrotavam o vestíbulo na parte de trás da capela. Muitas outras precisaram ser mandadas para casa, por não haver mais espaço para elas. Após a reunião, muitos membros regulares da capela de Deão imploraram a George que se mudasse para Bristol. George e Henry Craig falaram longamente sobre o assunto e elaboraram, por fim, uma lista de requisitos que a congregação precisaria concordar antes de George considerar a mudança. Primeiro, George Miller e Henry Craig não seriam pastores tradicionais que perguntariam aos membros da congregação ou ao conselho da igreja o que achavam melhor fazer em cada situação. Em vez disso, eles precisavam ser livres para fazer o que considerassem a vontade de Deus. Segundo, a locação de bancos deveria ser abolida e nenhum deles receberia salário. Juntos, os pastores e a congregação confiariam em Deus para enviar o dinheiro suficiente para suprir e atender a todas as suas necessidades. Terceiro, George e Henry serviriam trabalhando juntos como uma equipe. Ninguém seria o pastor oficial e o outro copastor. George sabia que não eram condições fáceis para uma igreja aceitar, e quando recebeu a carta de Henry Craig com a notícia de que a congregação concordara com todas elas, começou a sentir que deveria considerar seriamente a mudança para Bristol. Enquanto orava por isso, no fundo ele sabia que era hora de deixar Taymor e ir para Bristol. No final, Mary suspirou. Faça o que você achar melhor, George. Tenho certeza que posso ter o bebê tão bem em Bristol quanto aqui, embora eu vá sentir falta de todos os meus amigos. George sentiu grande compaixão por sua esposa. Ele havia vivido em muitos lugares, mas ela passara a vida toda em Devon. Sabia que seria difícil para ela fazer novos amigos, mas tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Então está acertado. Ele concluiu. Vou começar a visitar todos os membros da congregação amanhã para lhes contar sobre os nossos planos pessoalmente.
2 dias mais tarde, e muitas lágrimas depois, George Miller havia contado a todos os membros da capela Ebenezer que se mudaria para Bristol. Levou menos de 1 hora para empacotar seus poucos pertences. E com o coração triste, em 25 de maio de 1832, o casal Miller embarcou em uma carruagem para Bristol. George contava agora 26 anos. Enquanto a carruagem sacolejava em direção a seu destino, ele imaginava os desafios futuros. A princípio, tudo transcorreu com suavidade. O casal Miller e Henry Craig encontraram uma casa modesta com 5 quartos e 2 salas, onde podiam morar juntos. Um homem rico e cristão havia alugado uma segunda capela chamada Capela Bethesda, e os 2 homens dividiam os cultos entre ela e a capela de Deão. Enquanto isso, Mary permanecia bem de saúde e o bebê nasceria no fim de setembro. Os sinos da igreja, no entanto, primeiro alertaram George do desastre iminente na cidade. Eles tocaram após um funeral e no começo de junho começaram a dobrar quase sem parar. Uma epidemia de cólera havia caído sobre Bristol. Na Inglaterra do século XIX, havia grandes diferenças entre uma cidade e uma vila. Nas vilas, as pessoas viviam em chalés ou em pequenos grupos de casas enfileiradas, bebiam águas de seus poços e jogavam seus dejetos nos jardins. Nas cidades, incluindo Bristol, as coisas eram muito diferentes. As pessoas viviam em longas filas de casas de tijolos, sem uma única árvore ou campo à vista. A água usada nas casas não recebia tratamento e muitas vezes carregavam germes e bactérias de riachos poluídos, e o esgoto transbordava de bueiros que corriam ao longo das ruas. Essas diferenças tornavam as condições mais que propícias para a disseminação de doenças mortais pela cidade, e nenhuma doença era mais temida que a cólera. A cólera se espalhou como fogo, matando milhares de pessoas. George e Henry Craig eram chamados dia e noite para orar pelos infectados com a doença. Quem a contraía, de modo geral, morria rápido. Normalmente levava apenas 12 horas desde o momento em que a pessoa começava a se sentir mal e vomitar até ser colocada em um caixão, isto é, quando se conseguia um. O trabalho era exaustivo e parecia nunca terminar. Nos meses de julho e agosto, os corpos se empilhavam nas calçadas, aguardando serem transportados por carros. Com frequência ficavam apodrecendo 1 semana ou mais, pois os carregadores também morriam da doença e era difícil encontrar alguém corajoso o suficiente para substituí-los. Todos sabiam que a melhor chance de ficar saudável era manter-se afastado das outras pessoas, em especial de grandes grupos de pessoas, pois a doença poderia se espalhar com rapidez. Contudo, os irmãos das 2 capelas queriam continuar se encontrando para encorajar e confortar uns aos outros. George e Henry concordavam com eles, e assim eles faziam um estudo bíblico toda manhã para pedir a Deus que os guardasse e parasse a epidemia. Com frequência, 2 ou 3 centenas de pessoas ignoravam os riscos de se reunir e vinham orar com George ou Henry. Embora as pessoas orassem incessantemente, os sinos da igreja na cidade continuavam a repicar, anunciando os funerais. Era muito difícil para George enquanto ele caminhava de uma extremidade à outra de Bristol. O jovem pastor era recebido em qualquer casa onde parasse. Até mesmo completos estranhos estendiam as mãos para segurá-lo enquanto ele passava. George lia a Bíblia para eles, orava pelos moribundos e confortava uma outra viúva histérica que agora não mais dispunha de meios para alimentar os filhos maltrapilhos e magricelos. Mary Miller também contava com uma luta própria. Toda manhã ela observava o marido ir ao encontro do perigo.
Toda vez que George estendia a mão para segurar uma criança que estivesse morrendo, para ajudar uma mulher a enterrar o corpo do marido ou abraçar uma criancinha, ele se expunha à cólera. Se você ficar doente, Mary lhe perguntou, você já pensou nisso? George assentiu de forma silenciosa. É claro que sim. Ele pensara na possibilidade umas 1000 vezes. Cada refeição poderia ser a última, especialmente pelo número de moribundos que ele tocava. Mas eu preciso fazê-lo. Mary, alguém tem que ajudar as pessoas e deixá-las saber que Deus se importa. E eu? Mary clamou. Deus se importa comigo e com nosso pequenino? Nada garante que você estará vivo para ver este daqui nascer. Ela enxugava as lágrimas com o canto do avental enquanto falava. Eu sei, disse George, confortando-a. Mary, você consegue me imaginar escondido dentro da minha casa, enquanto pessoas precisam do conforto de Deus e do pouco que eles possam oferecer? Consegue? Mary balançou a cabeça. Não. Ela concordou silenciosamente. Ele não seria o homem com quem me casei. No dia 16 de setembro, George ficou em casa o dia todo para ajudar a parteira com o nascimento de sua filha Lídia. Apesar de toda a morte ao redor dele, Lídia era um bebê saudável e forte. Ao completar o primeiro mês de vida, a epidemia de cólera finalmente cedera. Um grande culto em ação de graça foi celebrado na capela de Deão. Das 200 pessoas que assistiam com regularidade aos cultos, nas 2 capelas, apenas uma morrera. O dia 4 de janeiro de 1833 trouxe consigo uma bênção e um mistério. Naquela manhã, George recebeu o correio e percebeu que havia uma carta postada em Bagdá. Quando abriu o envelope, um cheque de 200 libras caiu de dentro dele. George rapidamente revirou a carta que veio com o cheque atrás de alguma pista do motivo do envio do dinheiro. Ninguém poderia ter ficado mais surpreso que George ao ler que o dinheiro era para ele, sua família e Henry Craig viajarem para Bagdá como missionários. A carta prometia o envio de mais dinheiro quando chegassem lá. Uma grande animação tomou o coração de George. Seria a oportunidade que ele vinha esperando desde que se tornara cristão? Teria sido todo o tempo na Inglaterra um treinamento para prepará-lo para ir e falar às almas perdidas em outras terras sobre Deus? Ele esperava que sim. Seu cunhado, Anthony Groves, escrevia com regularidade da Pérsia e a vida missionária no exterior soava tão mais repleta de aventuras que a de um pastor na Inglaterra, fazendo visitas sem fim e bebendo xícaras de chá sem parar. George se apressou para contar a Henry Craig sobre a carta. Henry também ficou muito animado. Os dois conversaram sobre o assunto a manhã toda. E na hora do almoço estavam convencidos de que ambos deveriam ir a Bagdá. Após o almoço, George prometera visitar um membro da congregação, um sapateiro que vivia a distância de mais de 3 quilômetros na parte mais pobre de Bristol. Havia chovido na noite anterior. Enquanto caminhava até a casa do sapateiro, George saltava poças de lama e cada carro que passava jogava água nele. Assim que George passou pela padaria da rua, uma menininha veio até ele. Ela não contava mais que 5 anos e carregava um menininho com o nariz escorrendo as costas, usando apenas um par de calças rasgadas. Por favor, senhor, a menina disse com um receio. Poderia nos dar uma moedinha? Minha mãe morreu de cólera e meu pai foi para as minas e não voltou. George parou e abaixou-se ao lado da garotinha. Como você se chama, querida? Ele perguntou, pensando na própria filha, deitada em um berço quentinho. Emily, ela respondeu, e eu já sei soletrá-lo. E eu já sei soletrá-lo também. Minha mãe me ensinou. Seus olhos brilhavam com deleite no rostinho marcado pela sujeira. Você já consegue? Sorriu George. Ora,
Vou lhe dizer uma coisa, se você o soletrar corretamente, você vai ganhar a moedinha que pediu. E-M-I-L-Y, disse de forma triunfante enquanto estendia a mão engordurada. Jorge riu. Perfeito, ele disse colocando a mão no bolso. Aqui está a sua moedinha e que Deus a abençoe, Emily. Enquanto Emily colocava o irmão em uma posição mais alta às suas costas e seguia seu caminho por entre a multidão, Jorge sentiu-se estranhamente triste. Ele vira meninos e meninas como Emily todos os dias dos 6 meses em que morava em Bristol, mas nenhum deles o afetou como a pequenina agora. Aonde Emily ia? Teria ela algum lugar para dormir à noite? Haveria algum adulto compassivo guardando-a? Ou ela estaria à mercê de alguma pessoa má? O que aconteceria a seu irmão se ela ficasse doente? Ou aonde ela poderia buscar ajuda se ele ficasse doente? As perguntas perturbavam George Miller enquanto caminhava. E ele passou a se perguntar por que não percebera isso antes. Ele não precisava ir a um campo missionário em Bagdá, nem de fato a nenhum campo missionário. Jorge estava andando em um campo missionário. Com certeza, não existiriam pessoas mais necessitadas em todo o mundo que criancinhas como Emily e seu irmão. Bagdá poderia parecer longínqua e intrigante com seus bazares coloridos, camelos e músicas de fole, mas também havia trabalho a ser feito na suja e superpopulosa Bristol. Jorge não sabia o que fazer a respeito disso, nem o que uma única pessoa sozinha, sem um salário regular, poderia realizar. No entanto, sabia de uma coisa: com a ajuda de Deus, ele faria algo para ajudar as crianças pobres e sem teto de Bristol. Sim, ele disse a si mesmo em voz alta enquanto aumentava o passo. Deus me deu um campo missionário bem aqui, e eu vou viver e morrer nele.